Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus, 18 horas, horário de Brasília. Muito prazer falar contigo. Nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos acerca da palavra de Deus. Hoje é Gênesis capítulo 37. Estamos aqui também entrando aqui nas redes sociais do YouTube. Só uns minutinhos só, nós já vamos estar orando e meditando acerca da palavra de Deus. Parece que travou alguma coisa aqui no YouTube aqui. Mas nós já vamos também dar acesso aos nossos irmãos de outros canais. Como é que está a sua vida? Está tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Maravilha. 18 horas, um minutinho. Me dá um minutinho que a gente já começa. Glória a Deus. Hoje é a história de José. José é vendido pelos irmãos. Isso mesmo. Hoje começa uma série de estudos maravilhosos que tem muito a nos ensinar. A história de José, o irmão de Jacó. Tinha 11 irmãos, né? Ele é o 12º. O mais novo fora Benjamim. E José, ele fora vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E hoje começa essa história maravilhosa. Tem muito a nos ensinar. E aqui só está travando aqui mais uma rede social. A gente já libera. Já vamos orar e meditar acerca da palavra do Senhor Jesus. Dia 27 de abril de 2025. Dando um like aí, minha irmã Nani. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Oh, glória. Eu acho que agora sim foi. Maravilha do céu. Deus é louvado, Deus seja louvado. Agora sim, maravilha. Hoje é Gênesis 37. Você que tem a sua Bíblia aí, o seu exemplar na mão. Nós falamos aqui de Praia Grande, então você que nos acompanha em todos os estados brasileiros, da Europa, temos amigos lá na Europa que também nos acompanham. Irmã Nani, como é que tá aí o áudio? Tá muito bem? Tá tudo bem? Transmissão tá ok? Digita aí, glória a Deus, que eu vou entender que a nossa transmissão está tudo bem, está tudo ok. Aleluia. Deixa eu só responder aqui uma pessoa aqui, pelo Instagram, pelo YouTube. Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer por esta tarde de quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Jesus, obrigado pelo teu amor. Nós entendemos este amor e é por isso que somos gratos ao Senhor. Eu oro, Deus, abençoar esta pessoa que está conectada comigo. Peço ao Senhor a bênção sobre a vida dela, sobre a casa, sobre os negócios. Deus, para esse irmão também que me acompanha, que o Senhor possa dar saúde, paz, alegria. Que a virtude do Senhor repouse sobre este homem, sobre esta casa, em nome de Jesus. Eu invoco o teu nome, Senhor, para que a tua glória se manifeste sobre nós. Peço a tua bênção sobre a cidade de Praia Grande. Abençoa esta cidade, Senhor. Abençoa o nosso litoral paulista. Abençoa, Deus, os nossos vizinhos, cidades circunvizinhanças, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela. Deus abençoa ali, Senhor, região sul do nosso país. Ó Deus, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. Ó Deus, Itariri, Miracatu. Espírito Santo, abençoa, Senhor, Cananéia, todo o nosso estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema. Aleluia, ali o centro de São Paulo, região metropolitana. Aqueles que estão no seu trabalho, Deus, abençoa. Aqueles que estão começando a entrar no plantão, na área médica, na área da vigilância, os motoristas de aplicativo. Abençoa, Deus, os trabalhadores da tua obra, os pastores, missionários, evangelistas. Dá saúde, Senhor, a estes homens, homens restos na tua presença. Homens, ó Deus, que levam a tua preciosa palavra. Que o Senhor dê saúde a cada um deles. Os que levam a tua palavra, Senhor, no campo, ó Deus, nos hospitais, na capelania hospitalar. Aqueles que levam a tua obra, Senhor, a tua palavra, nos presídios, nas creches, nas escolas. Ó Deus, aqueles que pregam a tua palavra, Senhor, nas rádios. Deus, aqueles que fazem, Senhor, aqui como eu, Senhor, nas redes sociais. Abençoa cada um. A tua palavra que é viva, eficaz e verdadeira.
resplandeça sobre as nossas memórias, sobre as nossas mentes. Possamos, ó Deus, ser como um prudente que pratica a tua palavra ao ouvi-la. Seja conosco, Senhor, nessas 5 palavras. É o que eu te peço, a palavra é tua. Então usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Gênesis 37. Vamos ler Gênesis 37. Como é que tá o áudio aí, irmã Carla? Fala pra mim. Tá alto o som? Tá baixo demais? Fala pra mim, filha. O áudio está bom? Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então Jacó, ele vai morar, se estabelecer ali. E é isso que nós vamos entender, o que passou na história de Jacó e toda a sua família. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam padecer ou falar pacificamente. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5, Gênesis 37. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos, dizem-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que há no deserto.
e não ponha as mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica atalar, de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica atalar de mangas compridas, fizeram levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto? Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. O animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, conforme o comandante da guarda. Meus irmãos, você sabe que José, ele era um filho querido do pai por causa da sua velhice, né? Então Jacó tem 12 filhos, tem a menina Diná, que fora violentada. Nós vimos nas lives anteriores, os capítulos anteriores, 35 e 36, fala sobre isso. E aí chegamos aqui no capítulo 37, em que José, já um jovem, 17 anos, o seu pai já está um tanto velho, envelhecido, Jacó. E aí, com 12 homens dentro de casa, o mais que obedecia José, para que você entenda essa tal preferência de Jacó, é porque José era mais obediente, estava mais perto do pai. Tudo que o pai pedia, assim nós entendemos, ele fazia, ele atendia. Jesus disse uma palavra mais ou menos que dá para você entender. Ele falou que um homem, na parábola que Jesus estava dizendo, o homem tinha 2 filhos. Ele se aproximou de um e falou: filho, vai lá e fazer o trabalho para mim. O filho disse: tá bom, pai, eu irei. Quando o pai virou as costas, na parábola que Jesus nos ensinou, o filho falou: eu não vou não, eu não vou atender o meu pai. E foi se divertir, foi tomar conta da vida dele. Vindo outro filho, o pai falou: filho, vai lá fazer o serviço que eu estou te mandando. O filho pegou na frente do pai, foi bem sincero: pai, eu não vou. E o pai, olhando para ele, ele se esquivou, se ausentou da presença do pai, mas refletiu, pensou e falou: bom, é melhor eu ir, quem está mandando, quem está ordenando é o meu pai. Mesmo que eu disse que eu não iria, eu vou obedecer meu pai. Jesus conclui essa parábola perguntando: qual destes obedeceram ao pai? Os discípulos falaram: lógico, o segundo. Ele disse que não ia, mas foi. Aí Jesus falou: assim que nós devemos entender que é a obediência para com Deus. Criança faz o que gosta, adulto faz o que é necessário. Eu vou repetir para você: criança faz o que gosta, adulto faz o que é necessário. E José fazia aquilo que era necessário. Ele obedecia o pai. Todas as vezes que o pai dava uma ordem, José obedecia. Tanto é que em algum dia Jacó fez uma túnica específica para José, uma túnica mais brilhante, mais bonita, para você entender.
Isso causou ciúme entre os irmãos. Pastor, foi uma falha do pai? O pai sempre ama todos da mesma maneira, porém os que se aproximam mais são mais chegados, irmãos. Jesus andava com 12 discípulos, só que só 3 viram grandes coisas, grandes milagres: Pedro, Tiago e João. Olha que interessante. José teve um sonho. Ele teve um sonho e foi falar para os seus 11 irmãos: olha, eu tive um sonho e a gente estava atando os feixes. Para você entender o que era feixe, naquela época pegava-se o milho, o grão de milho, ou os feixes de milho de grão, e juntava-se uns feixes, amarrava com cipó, e vários feixes. E aí José falou: olha, interessante que todos nós tínhamos feixes, só que o meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se prostraram perante o meu feixe. Os irmãos ficou muito irado e foram falar isso para o pai. O pai ainda ouviu o segundo sonho de José. Jacó, o pai, ouviu o segundo sonho de José. Ele falou: pai, engraçado, eu tive aquele sonho com os feixes e eu tive outro ainda. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai, Jacó. Ele disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, Jacó guardou aquele sonho, os 2 sonhos que José teve no coração, mas os irmãos, que já tinham ciúme dele, ficaram com ódio de José, ficaram com raiva e planejaram algo para acabar com o menino. E começaram a apelidar ele de o sonhador. E os meninos, os irmãos, todos adultos, irmãos, José tinha 17 anos, os outros eram mais velhos, foram apacentar o rebanho do pai. E o pai, vindo que demoravam, pediu que José fosse olhar onde eles estavam. Acontece, meus irmãos, que eles não foram lá para a região de Siquém. Eles foram para outro campo, foram para um lugar lá chamado... deixa eu achar aqui, meus irmãos. No caminho, ele foi procurar os irmãos, e aí encontrou um homem, José, né? Ele foi procurar os irmãos, que o pai mandou procurar. Ele estava na região de Siquém. E ele encontrou um homem andando e falou: por acaso você viu meus irmãos, os filhos de Jacó? Versículo de número 15. Que procuras? Versículo 16. Procuro meus irmãos. Diz-me onde apacenta eles o rebanho. O homem disse: foram daqui para vos dizer, vamos a Dotã. Eu vi eles dizer, eles foram a outra região. Em vez de ir para Siquém, foram para Dotã. E aí o que fez José foi segundo a voz que o homem disse, foi para outra região, aonde os irmãos levaram os gados, as ovelhas, para pastar. E aí de longe os irmãos viram, né? Estavam em Dotã, está vindo José. Cresceu a ira no coração deles, e eles já armaram uma cilada. Vamos matar esse menino aí, esse sonhador? Vamos ver se ele vai sonhar ainda. Que história é essa de dizer que a gente vai se prostrar diante dele, até o pai e a mãe? E aí o irmão mais velho, Rubem, pensou, raciocinou e falou: não, eu não vou derramar sangue do meu irmão. Eu não vou derramar sangue. Olha, vamos lançar ele na cisterna, né? A fim de restituir ao pai. Vamos deixar ele ali, vamos dar um castigo. Disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponha as mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de eu restituir ao pai. Rubem percebeu que eles queriam realmente matar José. Rubem percebeu que eles queriam realmente. Eles ali na ira deles, no ciúme, é um grande perigo. O ciúme, a pessoa fica pensando, ela toma atitudes inconsequentes. Uma mulher ciumenta, um homem ciumento, um irmão ciumento, causa uma tragédia. Os ciúmes é um desequilíbrio emocional. Os ciúmes, ele é um desequilíbrio, irmãos. E aí nesse desequilíbrio eles queriam matar realmente José. O irmão mais velho falou: não,
Ele deu uma opção para ver se parava aquela ciumeira, aquele problema. Só que o que eles fizeram? Chegou José, despiram-no da túnica, tiraram a túnica, a mais bonita que o pai tinha feito, tiraram ali a roupa de José e lançaram na cisterna. Não tinha água, ainda bem que o poço estava vazio, ainda bem que não tinha nenhum animal ali, nenhuma serpente. É comum serpentes dormirem nesses poços, nessas cisternas. É comum onças, se não for uma cisterna muito profunda. Lógico, a gente entende que era uma cisterna profunda, que ele com 17 anos não conseguia sair dela. Ora, sentaram-se para comer pão. Eles sentaram fora da cisterna e ficaram comendo pão, irmãos, e pensando qual seria o fim de José. Como ele estava em Dotã, ali era um caminho de carruagens. Passava carruagens que iam em direção ao Egito. Caravanas passavam ali. Iam fazer o que no Egito, pastor? Iam vender joias, tapetes, iam trocar sementes, iam buscar figos, romãs, especiarias. E as caravanas andavam em bando. E eles tiveram a ideia, olha, vamos vender ele. Vamos dar para os ismaelitas aí levarem ele aí. E tá tudo certo. A gente aproveita e conta uma história para o pai. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e a nossa carne. E aí Judá falou: olha, tem uma estratégia, está vindo ali a caravana, a gente vende ele, a gente dá uma desculpa para o pai e a gente não precisa matar ele. E aí todos concordaram. Rubem não estava, o mais velho, nesta conversa. Ele tinha afastado, possivelmente Rubem tinha ido olhar os animais longe desse poço onde estava José, que eles tiraram José e venderam para quem? Os mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Você consegue imaginar comigo a dor de José, meus irmãos? Os próprios irmãos traindo ele, os próprios irmãos vendendo ele. A dor desse menino com 17 anos, um adolescente, um jovem, estava entrando na sua juventude. Um menino que tinha todo o carinho do pai, um menino que obedecia o pai, estava sempre perto ali do pai. Um menino que respeitava os irmãos, só teve um sonho e só contou para eles o segundo sonho. Isso aí causou mais inveja, mais ciúmes, e eles friamente venderam José. Friamente, não pensaram nos sentimentos de José. Deixa eu te explicar, algumas coisas acontecem na nossa vida com a intenção, com o propósito de Deus, para que o cenário em que você está, às vezes Deus te tira do cenário de forma abrupta, porque o propósito de Deus é maior na sua vida, na minha vida. Deus às vezes nos tira do ambiente que a gente não entende. Às vezes perdemos o emprego, às vezes perdemos uma amizade, às vezes perdemos um trabalho que gostávamos, perdemos uma venda, um bom negócio. Nós não entendemos e parece que é prejuízo para nós, e parece que nós estamos sendo prejudicados. E nesse momento parecia que José estava sendo prejudicado, nem sabia ele, nem imaginava ele, que Deus queria que ele alçasse o quê? Alçasse a conquista do Egito como governante. Mas viver, irmãos, viver o processo não é fácil. Viver o processo não é fácil. E José estava começando um processo na sua vida. E o processo às vezes nós não entendemos, Deus não explica, Deus não esclarece. Deus não esclarece quando nós estamos no processo dele. Deus não levanta profeta, Deus nos dá entendimento. Parece que a vida virou uma bagunça. E nesse momento parece que a vida de José virou uma bagunça. Minha irmã, nesse momento parece que a vida de José virou uma bagunça. Ele não estava entendendo nada, mas era o processo de Deus. José queria só estar com o pai, José queria só estar naquele conforto. José só queria estar naquela zona de conforto. Quem é que não queria? Quem é que não se lembra dos tempos da infância? Se você já casou, se você já está com 50 como eu aqui, já não tenho mais pai nem mãe, tem dia que ainda desce as lágrimas, com saudade. Só de falar eu já me emociono. Que saudade do velhinho, da velhinha, hein? E coisa boa, irmão, estar perto do pai e da mãe. Coisa maravilhosa.
Você que tem pai, você que tem mãe, valorize. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. E aqui José está sendo tirado do seu cenário, da sua zona de conforto. A vida vira um caos. Ele é vendido por 20 moedas de prata. A prata hoje quase não tem valor nenhum. Na época ainda tinha. Mas meu irmão, a prata na época não tinha valor algum. Tinha mais do que hoje? Tinha, meu irmão. Mas não tem valor para você sair da sua casa e ser vendido como escravo. Para uma terra que ele nem sabia para onde estava indo. Já entendeu que às vezes Deus começa a levar um rumo e você fala, Senhor, não estou entendendo é nada. E voltando aos seus irmãos, disse, não está lá o menino, disse Rubem, onde está ele? Rubem volta e fala, cadê o menino? Eu fui no poço e ele não está lá. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode. Olha o que os irmãos fazem. Os 11 irmãos de José pegam a túnica, matam um bode, molha a túnica de sangue e diz para o pai, olha, o que sobrou de José, nós encontramos essa túnica. Foi isso aqui, cheio de sangue. O pai, Jacó, rasgou a roupa. Jacó rasgou a roupa. Ele gritou, chorou. Entrou em luto por dias, acreditando que José tinha sido morto abruptamente por um animal no campo. Nessa época aqui da história de José, praticamente 3.000 anos, quase 3.000 anos, de 3 a 4.000 anos atrás, José aqui, irmãos, tinha animais ferozes nessa região. Tinha leão, tinha urso. Pastor, agora é seco, é outro cenário geográfico. A natureza, a relva havia em Israel nessa época. Havia árvores frutíferas. Hoje tem, mas não como antigamente. Os desertos não eram tão comuns como é hoje. Havia animais ferozes. Você sabe da história que Davi matou leão, matou urso. Então nessa região aqui havia animais ferozes, chacais, enfim. E Jacó acreditou que aquela túnica ali estava molhada de sangue de algum animal. Comeu vivo José e rasgou a sua roupa, lamentou e entrou em luto. Os irmãos começaram a pensar e a consciência começou a agir na mente deles. Só que eles falaram nada para ninguém, guardaram no seu coração. Olha a maldade deles. Eles fizeram um pacto para não contar para ninguém, nem para as mulheres, nem para os filhos, nem para os netos, nada, ficaram em silêncio. Eles iam levar isso para o túmulo. Isso mesmo, eles iam levar essa maldade para o túmulo. Os 11 irmãos de José, os 11, iam levar a maldade para o túmulo. E aí, chorando José, ele diz, descerei a meu filho até a sepultura. De fato chorou o seu pai. Jacó falou assim, eu vou morrer nesse luto. Jacó não queria comer, Jacó não queria se alimentar. Você já ficou algum dia assim, meu irmão, sem ter vontade de comer, minha irmã? Já ficou algum dia assim, sem ter vontade de beber água? Um sentimento ruim na alma, uma angústia na alma. Talvez você esteja passando por isso, uma angústia na alma, uma aflição no coração. Jesus disse uma palavra de conforto para nós. Ele disse assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Acredita nessa palavra. Olha, talvez algumas coisas acontecem, meu irmão, minha irmã, é porque Deus sabe que se você sair daquele cenário, Ele vai fazer com que você prospere. Aquele cenário não é mais um cenário que Deus quer trabalhar na sua vida. Quando a gente olha para José, o tempo de José naquele ambiente já tinha findado, mas nem imaginava José que José indo para outro lugar, ele iria passar por um período pequeno de sofrimento. Que quando José chega no Egito, meu irmão, ele é vendido a Potifar. Mas você vai ver nas lives posteriores que Deus guardou José em cada etapa do seu processo. Deus guardou José em cada etapa do seu processo. Aquele ambiente ali não era mais propício para José. Deus queria que José
vivesse um propósito maior. Talvez Deus quer tirar você desse ambiente para que você viva um propósito maior, para que Ele te coloque no propósito que Ele quer que você viva. Eu sei que é complicado, mas a palavra de Deus diz assim, ó, que os nossos dias estão contados e escritos na palma da mão de Deus. Então você precisa fazer o quê? Confiar em Deus. Confiar e falar, Senhor, estou segurando em tuas mãos. Me mostra a direção, Senhor. O Senhor nunca me deixou só. Ei, por acaso Deus te abandonou alguma vez se você nem conhecia Deus? Nós nem conhecíamos ao Senhor, o Deus de Israel. E Ele sempre nos amparou, Ele sempre cuidou de nós. Por que que Deus agora ia te desamparar, minha irmã, meu irmão? Então nós precisamos confiar, entender que por mais que José não estava entendendo, nós vemos a fé de José, ele nada murmurou. José não vê, a Bíblia não está escrito em Gênesis 37, José se defendendo com os irmãos, José gritando com os irmãos, José brigando com os irmãos, José brigando para não ser levado pelos ismaelitas para o Egito como escravo, não. Ele foi como Jesus, mudo, calado, deixou Deus tomar conta da situação e Deus guiou a vida de José. Fique com essa palavra, confia nessa palavra. O nosso Deus está dizendo para nós, apenas confia. Confia, estou dizendo por experiência que eu vivi. 74 dias internado, 74 dias, 2 UTI. Tinha dias que eu chorava demais, eu segurava as lágrimas quando eu recebia as notícias das pessoas nos hospitais. Principalmente quando eram os meus filhos, quando era minha esposa, eu segurava as lágrimas e fazia de forte. Mas só Deus sabe que quando eles saíam daquele andar, o quanto eu chorava. Só Deus sabe o quanto eu falava, Deus, não estou entendendo nada. E as palavras do Senhor eram, confia, confia, confia que eu estou no processo, você não está entendendo nada. E eu dizia, Deus, eu estou na seguinte situação, acho que José também dizia, tu pode fazer um milagre, eu posso voltar para casa, ou eu posso ir para a tua glória. Quantas vezes eu orei em 74 dias internado? Falava, Jesus, eu estou na situação do Senhor fazer um milagre. Ou eu volto para casa para curtir os meus filhos e vê-los crescer, ou eu vou estar na tua glória na eternidade. Parece que Deus queria ensinar a minha família, parece que Deus queria ensinar os meus filhos, Deus queria ensinar a igreja, a Assembleia de Deus Comunhão Profética, meus amigos pastores, meus parentes de longe. E por onde eu conto essa história que eu vivi em 2017, eu vejo que traz esperança ao coração de quem ouve. Eu quero te dar esperança nesta tarde, dizer assim, ó, para Deus tem jeito, viu? Deus cuidou do processo que José precisava passar. O que José precisava passar, ninguém iria passar para o José. O que eu passei no hospital, ninguém poderia passar por mim. Depois foi mais 6 meses acamado. Vinha só, às vezes, para o culto. Depois foi voltando à força. Hoje eu sou limitado na força. Mas aqui, estou com força para falar do amor de Deus para você. Estou aqui com a força do Senhor, porque a nossa força vem de Deus. Para te dizer, confia. Lembra daquela igreja de quem é crente raiz? Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante
e não olhes para trás. Ó, quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, minha irmã, não tema, segue adiante. Jesus está no barco com a gente, Jesus está conosco, aleluia. Jesus está conosco, por mais que tem dia que a gente diminui a fé, não existe um metrônomo, não existe um medidor de fé, mas tem dia que a nossa fé está pequenininha, não é? Pega essa palavra, segura na mão de Jesus, Ele é justo, Ele é fiel, amém? Vou orar por você, daqui a pouco tem culto, Assembleia de Deus Comunhão Profética. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a ter fé acerca da história, do início do processo de José. O Senhor segurou nas mãos de José. Hoje nós vimos, Senhor, o teu cuidado, o teu zelo. Como José era fiel ao Senhor, como José, um jovem de 17 anos, ele acreditava e confiava no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a confiar na tua promessa. O Senhor nunca nos desamparou, o Senhor nunca nos deixou só, Jesus. O Senhor vai continuar ao nosso lado. Jesus vai continuar comigo e com você. Amém? Que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja hoje e para todo sempre. Amém? Se você gostou, curte e compartilha esta live. Amanhã às 18 horas estaremos juntos, mais uma vez. Deus te ama. O processo parece que está complicado, mas Ele vai continuar ficando com você ao seu lado, amém? Deus te louve, Deus te abençoe, melhor dizendo. Deus seja louvado e Deus te abençoe. Beijo no coração. Até amanhã às 18 horas.